Olá, sejam bem-vindos ao programa A Vida é Melhor Assim. Salve, salve, Laferholics. Pra gente começar esse programa aqui, vamos nos apresentar. E como que a gente chegou a esse início de conversa aqui. Meu nome é Renan Cirilo Alves, eu sou podcaster profissional, trabalho com isso já há muitos anos. Conheci o Edu na metade do caminho aí, e de lá pra cá a gente tem desenvolvido muitas ideias, desenvolvido muitas conversas. E, de repente, o Edu chegou pra mim, Renan, quero montar um podcast. E aí, como é que surgiu, o Edu? Primeiro se apresenta, quem é você, né? Porque, obviamente, você que está assistindo a gente aqui na época do lançamento, né? Você é o nosso melhor amigo. Porque é família, é amigo próximo que a gente está mandando para dar essa força pra gente aí. E agradecemos e ajude a gente a melhorar esse conteúdo cada vez mais, mandando seu comentário pra gente como que a gente pode direcionar melhor esses conteúdos. E aí, Edu, quem é você? Quem é o Edu? Porque tem gente que me conhece e tem gente que te conhece. E que não me conhece. Exatamente. Sou o Edu Cozendei, sou designer, formado em artes visuais, mestre em semiótica e um apaixonado pela vida. Em 2014, a gente começou um projeto na Wine chamado Team Wine. Wine, o que é o Wine? Na wine.com.br, o maior e-commerce de vinho da América Latina. Que dispensa as apresentações, mas tem gente que pode não conhecer, né? E aí começamos com esse projeto do Team Wine, que é uma forma da gente apoiar pessoas que conseguem conciliar a vida familiar, a vida esportiva, a vida profissional. O objetivo principal desse programa é a gente acabar com a história de que eu não tenho tempo. Então, a gente quer trazer pessoas que conseguem praticar atividade física, triatlon, natação, enfim, que conseguem praticar essa atividade numa performance um pouco acima do que a nossa. Sim. Mas justamente assim, a gente não quer que a pessoa, o nosso ouvinte, a pessoa que começar a nos seguir agora, o objetivo não é que ele se transforme no ultramaratonista. O que a gente quer é que ele questione quando ele fala assim, eu não tenho tempo. Entendi. A gente vai vamos trazer pessoas aqui que os dias têm 24 horas também, pais, maridos, esposas, profissionais, executivos, que têm uma vida atribulada como a maioria de nós tem hoje, mas que reserva aquele momento para ele. E é isso aí. O Edu chegou para mim com essa proposta, Renan, eu quero fazer um podcast nesse formato, quero fazer um projeto que converse, e você passou por situações em que isso começou a fazer muito sentido para você, né? Perfeito. A gente viveu numa época, eu falo viveu porque eu não vivo mais nessa época, de que era legal ser workaholic, Gerava até status social, Uma pessoa que está trabalhando mais do que 20 horas por dia, para mim é uma pessoa sem programação, sem agenda. É o famoso estar na correria, Está na correria. E a gente precisa de ter os ciclos normais da vida. A gente precisa acordar, para acordar a gente tem que dormir. A gente precisa comer, a gente precisa respirar, a gente precisa descansar, Então a vida, ela é feita a vida animal, esquece a vida animal, você dorme, você acorda, você come, Quando você começa a abrir mão dessas coisas, de dormir pouco, comer em pé, comer correndo, ter que tomar café para ficar mais acordado, a conta chega. E tem uma série de síndromes que vão aparecendo na vida da gente, e eu passei por uma dessa, que foi a síndrome do pânico. E quem foi que levantou essa bandeira pra você? Falou, o Edu, vamos puxar esse freio aí. O que aconteceu? Assim, a síndrome do pânico, ok, mas qual foi o momento que você parou assim? Porque existe uma autoaceitação também, né? Sim. A gente não para, o organismo para, A gente vai fazendo até parar, Você percebe alguns momentos, tive uma tontura, passei um pouco mal aqui, mas isso aí você associa a várias outras coisas, Porque você não pode parar de trabalhar, você tem que produzir. E aí, quando chega um tempo que o organismo ele para, não vem aviso, Sim. Eu tive a sensação de infarto durante umas 3 vezes, fui parar no hospital, Não infartei, graças a Deus, Alguns amigos até perguntam assim, você achava que estava infartando? Não, se eu achasse, eu não ia para o hospital. Eu tinha certeza. Tinha certeza, né? Pois é. Então, assim, o organismo cobra, você para. E nesse processo de tratamento depois, que com psiquiatra, com remédio, com psicólogo. E aí a psicóloga, ela me fez só uma pergunta, qual era o momento do dia que eu reservava para mim. E eu comecei a fazer conta, não tinha momento para mim. Não tinha, né? Você tem momento para os filhos, você tem momento para a família, para o trabalho, você tem momento
para uma série de outras coisas que você faz durante o dia. E eu já passei por uma situação assim, o Edu, de que eu não sei ficar parado. Isso é muito desafiador para uma pessoa falar que não sabe ficar parado. Eu tô vivendo isso de uma certa forma. E eu quero alcançar esse Lifeaholic, sabe? Eu acho que eu sou o primeiro ouvinte e o primeiro beneficiado desse nosso projeto. Porque assim, qual que é o mote, né? Qual que é a linha mestra desse projeto? A gente quer trazer essas pessoas, esses profissionais e mostrar como o esporte colaborou com a vida deles. É isso? A ideia é trazer pessoas, assim como nós, né? Que têm uma vida tribulada, mas não são profissionais do esporte. Exatamente. São profissionais de vários setores, de empreendedores, né, executivos, professores, advogados, mas que conseguiram... Através do esporte. Encontrar essa hora e através do esporte, né, ter esse momento. Né, ter esse momento dele. Poxa, mas eu entro muito cedo no trabalho. Acorda mais cedo. Sim. Né? Sim. Eu tenho épocas do ano que eu coloco a canoa na água às 5 horas da manhã. Como você consegue acordar às 4 horas da manhã? Porque faz bem para mim. Eu sei que isso é meu remédio. Isso aí. Né? Então, isso faz com que eu acorde 4 horas da manhã, coloque a minha canoa na água, veja o sol nascer que muita gente não vê. Né? Fantástico. Tem uma relação com o dia diferente de muita gente e meu dia começa de uma forma diferente. Não estou falando que tem que ser 4 horas da manhã, pode Isso não ser à quer dizer noite. que é melhor ou pior, não, é diferente. Cada um tem o seu horário. Tem gente que prefere fazer na hora do almoço, tem gente que prefere fazer no final do dia, né? A hora de desacelerar. Sim. E não é remar, não é nadar, não é correr. É você ter a sua atividade, ter o seu momento. Fala, esse momento é meu. Pode ser a sua meditação, a sua yoga, a hora de você sentar. E é difícil, é desafiador. É desafiador. É desafiador você largar o celular em cima da mesa e falar assim, vou ficar 1h30 praticando uma atividade. Você está ali parado, né? Entre aspas, parado, né? Você se permite ter ali um momento seu. E aí vem ali um compromisso no dia seguinte, uma reunião, vem ali um boleto para pagar, vem ali uma reunião, já falei, né? Mas enfim, tantos e tantos compromissos que nós mesmos criamos. A gente cria, Renan, o e se. Exatamente. E se me ligarem? E se precisarem de mim? Porém, aconteceu uma situação hoje, né? No dia dessa gravação que a gente está aqui, em que eu estava conversando em uma mesa de restaurante com as outras pessoas e... foi falar, Renan, você tem filhos, né? Falei, tenho 3 filhos. E como é que é a criação deles e tal. E o que eu coloquei é que eu e a minha esposa, nós optamos por vivenciar a primeira infância dos 2 filhos mais novos, né? Um de 5 e um de 6 hoje, né? Aqui em 2022. E parar pra pensar, isso é um Lifeaholic, porque a gente parou de certa maneira, de marcar coisas pela manhã para ficar com os filhos, né? Então, um pouquinho a gente vivencia isso. Só que vida de pai e mãe é aquela coisa, né? Que muita gente também não entende. E, Renan, é preciso deixar claro para quem está nos vendo, né, e nos ouvindo, que não há certo e não há errado, né? A gente não quer falar que a pessoa, vou abrir mão de tudo, vou ficar agora parte da manhã tomando conta. Uhum. Para você fazer isso, você se programou. Né, você se ajustou os seus horários, porque se não fizer, como todo mundo, tem boleto para pagar no final do mês. Exato. Então, assim... Tem responsabilidade. Né? Então, quando a gente fala de pessoas Lifeaholics, são pessoas que conseguiram e conseguem conciliar, né, a vida familiar, profissional, os amigos, a cerveja do final de semana, ou o vinho do final de semana. O churrasco. Mas você tem que ter o seu momento. Você tem que ter o seu momento de fazer alguma coisa para você. E isso que é o mais importante. Então, a gente percebe que a alteração do esporte na vida da pessoa, ela não é só física. Ela é física, mental, emocional. Sim. Aquela historinha de corpo sã e mente sã, não é mentira. Que eu falo, né? É físico, fisiológico e emocional. Perfeito. Você se equilibra, né? Sim. E é por isso que a gente associou... a gente conversando com essas pessoas, né, conhecendo essas pessoas, hoje no programa do Team Mind são 20 atletas que a gente espalhado pelo Brasil, 20 atletas amadores espalhados pelo Brasil, e a gente tem uma frase que virou o slogan do time, que é a vida melhor assim, que deu nome ao projeto. Deu nome ao projeto do podcast. Nossa marca aí. A vida é melhor assim. A vida é melhor assim, apresentado por Edu Cozende e Renan Cirilo.
Esse projeto, ele é um projeto que surgiu da nossa iniciativa, mas tem outros parceiros aí, né? Um deles é o Estúdio na Trilha, que é a minha empresa, né? Que a gente apostou nesse projeto para realizar isso. E deixa eu trazer uma curiosidade. Eu possuo, né, como eu falei na minha abertura, eu sou um podcaster profissional e eu tenho um programa chamado Na Trilha, né? Caso alguém for ouvir, é Na Trilha tudo junto. Nesse programa, Na Trilha, eu falo do esporte, né, de uma maneira que ele possa ser descomplicado. Tanto que o nosso slogan é Descomplicando o Complicado. Então lá a gente fala de basicamente ecoturismo e esportes de aventura. E divulgação de saúde também. E ali o esporte e o turismo, ele é a linha mestra, né? E aí eu falo que a vida é melhor assim, ele vai ser um Na Trilha ao inverso. Perfeito. Por quê? A gente vai trazer as histórias das pessoas aqui. A gente quer conhecer a vida de cada um. E como que a vida dessas pessoas melhorou através do esporte. E não necessariamente ela é um profissional desse esporte. Na Trilha eu trago pessoas que vivem, pessoas que divulgam, são atletas daquelas atividades, seja elas quais forem. E aqui a gente vai trazer as pessoas, seja eles quais forem, e por acaso eles praticam algum esporte. O nosso foco não vai ser a modalidade esportiva. Exatamente. Vai ser o como, né? É lógico que a gente vai trazer triatletas que podem inspirar pessoas a fazer triatlo, vamos trazer canoístas que podem ensinar, Sim. Patinadores, enfim, várias pessoas de várias modalidades. Mas o nosso foco é saber a transformação que aconteceu naquela pessoa. O indivíduo. Porque além do podcast Na Trilha, né? Essa é uma iniciativa do Instituto Hoje, que é um projeto que eu, o Rogério Salom e o Juarez Gustavo começamos no 2019, pouco antes da pandemia. A pandemia veio, a gente deu uma adormecida, mas é um instituto voltado no ser humano, no indivíduo. Porque você mudando o indivíduo, você muda a família, você muda a sociedade, né, de formas positivas. Então a gente mira no indivíduo e a gente chama de Instituto Hoje, porque o dia de se começar é hoje. Faz todo sentido. Não precisa esperar amanhã, né? Não precisa esperar segunda-feira, né? Próximo mês. Comece hoje. Hoje, vai dar uma caminhada, hoje. Para de trabalhar 7 horas da noite, fala assim, já deu, né? Já fiz o que eu tinha que fazer. E comece hoje, não precisa esperar amanhã. Mas a gente vai trazer aqui o Rogério e o Juarez para falar um pouquinho do Instituto mais para frente. Edu, eu acho que mais que a gente pode trazer sobre esse projeto? Quem mais que a gente pode trazer de informação? Quem vão ser as pessoas que vão participar desse projeto, como convidados? Eu e o Edu nós vamos apresentar, né? E para participar, quem é que vai ser? Olha, qualquer pessoa? Qualquer pessoa, a gente já tem uma lista de gente que, assim, próximas, que eu costumo dizer, quando a gente começa um projeto, a gente somos amigos, né? Pra gente ficar mais à vontade e esperar com que a coisa vai acontecendo de uma forma mais natural. Então, hoje nós temos os atletas do time Wine, que alguns já passaram até pelo Na Trilha, que é o caso da Roseclair, né? Ultra triatleta. A gente tem o caso do Rogério, que é um super executivo, founder da Wine, que hoje está se tornando um grande triatleta e partindo para as longas distâncias. E a gente quer conhecer todas essas histórias. Então, o que a gente vai trazer são pessoas que estão no dia a dia, né, que muitos de vocês conhecem, outros que vocês vão ter o prazer de conhecer, né, nesses nossos bate-papos. Acho que a gente pode dizer assim, não é que sejam pessoas que já equilibraram. Acho que pessoas que estão conseguindo, em algum momento, equilibrar para chegar. Porque taxar ali que já é equilibrado acho que é uma meta audaciosa. Não, eu acredito que a gente nunca está equilibrado. A gente está sempre em busca do equilíbrio. Quando eu tive esse problema do pânico, né? Médicos que estiverem me escutando, psicólogos e psiquiatras, me desculpem, mas eu tenho uma forma de me tratar que eu falo o seguinte, eu tenho pânico, né? Porque eu acho que quando a gente relaxa, né? A gente, tô zero, tô bem, cara, a gente se complica novamente. Né? Verdade. Então, assim, quando sai do estado de alerta, sai do estado de alerta. Então, assim, eu procuro fazer o seguinte, eu tenho necessidade de fazer uma atividade física todos os dias. Lógico, todos os dias eu estou falando assim, não é? Sim, o máximo possível, com orientação do treinador, eu tenho meus dias de folga, eu tenho minhas planilhas de treino e tal. Mas eu tenho essa necessidade, né? É lógico, mas quando você viaja... Não, quando você viaja não, você faz uma caminhada, você procura manter, não é aquela coisa louca, porque eu não sou um atleta de alta performance. Eu faço atividade física porque eu tenho prazer. Você é um ser humano de alta performance. Isso, Então, assim, esse estado de alerta eu procuro manter. Então, assim, eu tomo algum remédio? Zero remédio, não tomo nenhum tipo de medicamento hoje, né? Mas eu me mantenho em estado de alerta. Eu sei que se eu afrouxar, eu posso vir a ter algum
Volta aquele estado de incômodo, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu prefiro acreditar que pode ser que sim. E continuo fazendo a minha atividade. Processo. E vamos fazendo a atividade física. Porque o prazer da atividade física, seja ela qual for, é muito grande. Né? Se me permite falar aqui do Dr. Drauzio Varela, ele fala que o melhor da maratona é quando você termina. Como assim? Se me permite? O programa é nosso. O programa é nosso, a gente fala o que a gente quiser aqui. E ele fala o seguinte, ele deu uma entrevista e fala, cara, o melhor do treino de corrida é quando você termina, né? Mas não é porque você acabou, é porque vem uma enxurrada de endorfina e serotonina, aquele banho que vem, cara, você cresce. Eu não parece, pode não parecer para nossa audiência, para quem está assistindo a gente, mas eu sou escalador. quero confessar isso aqui para vocês, mas existem dois prazeres, né? Duas conquistas que o escalador ele tem no ato de escalar. O primeiro é alcançar o alto da montanha, o cume da montanha, e o segundo prazer é tirar a sapatilha, porque por ser um equipamento técnico, ele é muito justo no pé e dói pra chuchu. Então, acho que... e aí, o tirar a sapatilha é aquele alívio que você tem no final da escalada, que conversa muito bem com esse exemplo que você trouxe pra gente agora. E, Renan, só para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que a gente está falando de atividade física, né? A gente não quer transformá-los em ultramaratonistas, em super atletas, né? A gente está falando de 1 hora de caminhada 3 vezes na semana. Isso aí. Segunda, quarta e sexta, 3 horas a semana. Todos nós, todo mundo que está ouvindo consegue separar 3 horas da semana. 1 hora na segunda, 1 hora na quarta, 1 hora na sexta. E se você não consegue... Acorda 1 hora mais cedo. Se você não consegue fazer isso, separa 1 hora por semana. Na outra semana, 2 horas. Isso. E vai indo no seu ritmo, né? Então, a possibilidade está aí. É isso aí. E a ideia do podcast, do próximo episódio, vamos ouvir os convidados, é de trazer histórias sobre isso que a gente está comentando aqui, Sim. mas histórias que realmente estão acontecendo de outras pessoas e que são fatos, né? Alguns vocês já devem seguir pelo Instagram, Sim. alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos, mas a ideia é que todos possam inspirá-los a se movimentar. E ao longo dos tempos, ao longo das produções desses conteúdos, que a gente tem a intenção de ser perene, né? Continuar sempre publicando, mantendo episódios no ar, é que você vá conhecendo tanto o Edu quanto a mim aos poucos, né? E em cada programa a gente vai imprimir um pouco de nossa identidade, um pouco de nossa história, porque é assim que acontece. E quando você estiver escutando esse primeiro episódio, daqui a 1 ou 2 anos, se você achar que a sua história pode colaborar com alguém, incentivar alguém, manda pra gente, que a gente marca um bate-papo. Já temos rede social, né? Já temos social. Vida Melhor Assim. Vida Melhor Assim no Instagram. E mande lá a sua sugestão de convidado, mande o seu comentário. A gente está louco para entender como que nós podemos colaborar com a sua vida através desse podcast. Bom, primeiramente, né, eu acho que... primeiramente não, mas de início, a nossa intenção é lançar um podcast por mês? Ou 2? 2. 2 por mês? Então tá, vamos lançar 2 por mês. E para você que tá ouvindo a gente aqui, diz pra gente como que a gente colaborou com você, né? Porque entendemos que falando de atividades, falando de vida, falando de esporte, falando de transformação, a gente pode transformar um workaholic num lifeaholic. Uma pessoa apaixonada pela vida, apaixonada pela a experiência de estar com outras pessoas ou estar sozinho, mas enfim, vivenciar, experienciar a vida. Porque assim, a vida vai ser melhor, né? Isso aí. E a vida vai ser melhor assim. É isso aí. Não é que vai ser, a vida é melhor assim. Vamos falar direito o nome, né? A vida é melhor assim. Falei por cima de você. Não tem problema. A vida é melhor assim.